Havia uma fazenda isolada no coração do interior dos Estados Unidos, conhecida como a Fazenda McCleary. Esta fazenda tinha uma história sinistra que assombrava a região há gerações. Dizia-se que uma maldição pairava sobre o lugar, uma maldição que se alimentava da escuridão da noite e do medo dos que ousavam se aventurar por seus campos. Os McCleary eram conhecidos por sua estranha devoção à agricultura e à criação de gado. Eles cultivavam colheitas peculiares e mantinham rebanhos de animais que, segundo as lendas locais, tinham olhos vermelhos brilhantes que perfuravam a alma. Muitos diziam que os McCleary eram descendentes de bruxas e que sua fazenda era um lugar de rituais sombrios. Certo dia, um grupo de jovens decidiu explorar a fazenda à noite, desafiando a maldição que há tanto tempo a assombrava. Armados com lanternas, eles se aventuraram pelos campos de milho altos e sombrios, sentindo o ar ficar mais pesado à medida que se aprofundavam na fazenda. À meia-noite, ouviram o som de cascos de cavalos batendo no chão e um relincho arrepiante que ecoou pela escuridão. Ao se virarem, viram uma carruagem puxada por cavalos esqueléticos e com olhos vermelhos brilhantes. Os olhos dos jovens se arregalaram de terror quando o cocheiro, um homem de aparência cadavérica, saltou da carruagem e começou a se aproximar deles, sorrindo de maneira maliciosa. Desesperados, os jovens correram para se esconder no celeiro decrépito da fazenda. O interior estava escuro, exceto por uma luz fraca que vinha de uma lanterna suspensa. Eles se agacharam em um canto, tentando conter a respiração e rezando para que o cocheiro e seus cavalos não os encontrassem. Então, começaram a ouvir vozes sussurrantes e risos malignos, como se a própria fazenda estivesse zombando deles. A luz da lanterna começou a oscilar, criando sombras grotescas nas paredes de madeira apodrecida. Os jovens sentiram mãos geladas tocando seus ombros e seus corações aceleraram. De repente, um grito agudo ecoou pelo celeiro, fazendo com que todos se encolhessem de terror. Era o som de um dos jovens sendo puxado para a escuridão. O que quer que fosse, estava arrastando-o para longe, enquanto ele gritava em agonia. Os outros correram para a saída, deixando seu amigo para trás. Eles correram pela fazenda, atravessando os campos de milho enquanto os cavalos esqueléticos e o cocheiro os perseguiram. A maldição da fazenda estava viva e faminta por suas almas. Quando finalmente escaparam dos campos da fazenda McCleary, os jovens estavam pálidos e em choque. Eles juraram nunca mais voltar àquela fazenda amaldiçoada, mas a maldição os assombraria pelo resto de suas vidas. A fazenda McCleary continuou a ser um lugar sombrio e sinistro. Um lembrete de que algumas maldições nunca podem ser quebradas. A escuridão da noite e o medo das almas corajosas que ousavam se aventurar por seus campos mantinham a maldição viva, esperando por sua próxima vítima. Os anos passaram, mas a maldição da fazenda McCleary permaneceu intocada. As lendas e histórias assustadoras se espalharam pela região, e os moradores locais evitavam o lugar a todo custo. A fazenda ficou isolada e decadente, com suas terras inexploradas e campos de milho abandonados. No entanto, em uma noite de lua cheia, um grupo de forasteiros decidiu quebrar a tradição e desafiar a maldição mais uma vez. Eles eram céticos e acreditavam que as histórias eram apenas lendas urbanas. Movidos pela curiosidade e pela busca de emoções, eles se reuniram na entrada da fazenda. Enquanto caminhavam pelos campos de milho, os forasteiros riam e zombavam das histórias que ouviram. A lua cheia brilhava intensamente, lançando uma luz sinistra sobre a paisagem. Eles passaram pela carruagem abandonada, ignorando-a como uma peça envelhecida de decoração. No celeiro decrépito, eles brincaram e riram, desafiando qualquer presença sobrenatural a se mostrar. A luz da lanterna oscilou, criando sombras inquietantes nas paredes. Mas eles não se importaram. Eles não acreditavam na maldição. No entanto, quando o relógio bateu meia-noite, as vozes sussurrantes começaram a ecoar ao redor deles.
Os risos malignos se misturaram com o vento uivante. Os forasteiros começaram a ficar nervosos e inquietos, mas ainda estavam determinados a mostrar que a fazenda era apenas um lugar assombrado por superstições sem fundamento. Foi então que a carruagem puxada pelos cavalos esqueléticos voltou à vida. Os cavalos relincharam com olhos vermelhos brilhantes e o cocheiro cadavérico apareceu, sorrindo de maneira maliciosa. O terror se instalou nas mentes dos forasteiros quando eles perceberam que aquilo não era uma ilusão, mas uma realidade arrepiante. Desesperados, eles tentaram fugir, mas a maldição da fazenda era implacável. Um a um, eles foram arrastados para a escuridão, gritando em agonia, como se a própria fazenda estivesse se vingando daqueles que a desafiaram. Na manhã seguinte, a fazenda McClary permaneceu tranquila e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. As lendas e histórias sombrias da fazenda se multiplicaram, servindo como um aviso para todos os que ousavam se aventurar em seus campos amaldiçoados. A maldição da fazenda McClary continuou a se alimentar do medo e da escuridão, esperando pacientemente por sua próxima vítima. E assim, a fazenda permaneceu isolada e sinistra, um lugar onde as lendas se tornavam realidade e onde a maldição era uma força viva e faminta que nunca poderia ser subestimada. Os anos passaram e a fazenda McClary permaneceu como um lugar amaldiçoado, deixando uma trilha de histórias sinistras e desaparecimentos misteriosos. Os moradores locais aprenderam a evitar aquelas terras sombrias e as histórias sobre a maldição se tornaram parte do folclore da região. Poucos eram corajosos o suficiente para se aventurar na fazenda, e aqueles que o fizeram raramente eram vistos novamente. No entanto, a maldição da fazenda era implacável e faminta por almas incautas. Uma noite, um homem chamado David, novo na cidade e cético em relação às histórias assustadoras, decidiu quebrar a tradição e explorar a fazenda McClary. Ele acreditava que as histórias eram apenas lendas urbanas destinadas a assustar os mais fracos. David entrou na fazenda durante o crepúsculo, determinado a provar que as histórias eram exageradas. Ele caminhou pelos campos de milho altos e abandonados, ouvindo o vento sussurrar entre as folhas secas. A lua lançava uma luz fantasmagórica sobre a paisagem, criando sombras sinistras. À medida que a noite avançava, David chegou ao celeiro decrépito. Ele entrou, sua lanterna cortando a escuridão. Os sussurros começaram a encher o ar, mas ele os ignorou, convencido de que eram apenas truques da mente. Então, como um eco do passado, os cavalos esqueléticos emergiram das sombras, relinchando com olhos vermelhos brilhantes. O cocheiro cadavérico apareceu, seu sorriso malicioso ainda mais sinistro à luz da lanterna. David sentiu o ar gelar à sua volta e percebeu que havia cometido um terrível erro. Ele tentou fugir, mas as forças sombrias da fazenda eram implacáveis. A maldição se fechou sobre ele, e ele foi arrastado para a escuridão, gritando em agonia, como aqueles que o haviam precedido. Na manhã seguinte, a fazenda McClary permaneceu em silêncio, como se a maldição estivesse satisfeita por mais uma alma ter sido capturada. As histórias sombrias da fazenda continuaram a se espalhar, servindo como um aviso para todos os que pensavam em desafiar sua maldição. A fazenda McClary permaneceu um lugar isolado e sinistro, onde a escuridão e o medo andavam de mãos dadas. A maldição estava viva e faminta, esperando pacientemente por sua próxima vítima, pronta para provar que as lendas eram muito mais do que meras histórias assustadoras. Com o passar dos anos, a fama da fazenda McClary como um lugar amaldiçoado se espalhou além das fronteiras da pequena cidade do interior. A lenda de suas maldições sinistras e desaparecimentos misteriosos atraía a atenção de caçadores de mistérios, paranormais e aventureiros destemidos de todo o país. A fazenda se tornou uma espécie de ponto de encontro para aqueles que buscavam testar suas convicções e coragem. Um grupo de 4 aventureiros, liderado por Rebecca, uma especialista em paranormalidade, decidiu embarcar em uma expedição à fazenda McClary,
para desvendar os mistérios que a cercavam. Eles acreditavam que poderiam encontrar explicações lógicas para os eventos inexplicáveis que ocorreram ali ao longo dos anos. Em uma noite escura e tempestuosa, os 4 entraram na fazenda, equipados com câmeras, gravadores de voz e lanternas. Eles estavam determinados a documentar qualquer evidência de atividade paranormal e provar que as histórias eram apenas superstições infundadas. Ao caminharem pelos campos de milho, a tempestade rugia, trovões ecoavam e relâmpagos rasgavam o céu. Os elementos acrescentavam um ar de tensão à expedição. Eles chegaram ao decrépito, onde os sussurros começaram a ecoar e a luz da lanterna tremulava. Mas Rebecca insistiu que isso eram apenas fenômenos naturais. No entanto, quando a meia-noite se aproximou, algo terrível aconteceu. A carruagem puxada pelos cavalos esqueléticos surgiu novamente e o cocheiro cadavérico apareceu, sorrindo com malícia. O grupo estava agora frente a frente com algo que não podia ser explicado pela lógica. Os relâmpagos iluminaram o celeiro por um breve momento, revelando a verdadeira natureza do cocheiro e dos cavalos. Eles não eram meras ilusões. Eram criaturas sobrenaturais, entidades que não pertenciam ao mundo dos vivos. Em pânico, os aventureiros tentaram fugir, mas a maldição da fazenda era implacável. Um por um, eles foram arrastados para a escuridão, seus gritos de terror se misturando com trovões da tempestade. Na manhã seguinte, a fazenda McClary permaneceu em silêncio, como se a maldição tivesse cumprido seu desejo de mais almas para saciar sua fome insaciável. As histórias sombrias se espalharam novamente, agora incluindo a expedição desaparecida como parte da lenda macabra. A fazenda McClary continuou sendo um lugar sinistro e isolado, onde o medo e a escuridão sempre se encontravam. A maldição estava mais forte do que nunca, esperando pacientemente por sua próxima vítima, pronta para demonstrar que as lendas eram muito mais do que meros contos de terror. E assim, a fazenda permaneceu um símbolo de mistério e horror no coração do interior dos Estados Unidos, nunca revelando seus segredos mais profundos.